Sua vida está presa num loop neste exato momento. Não metaforicamente, geometricamente. Existe uma forma, um triângulo, que está governando cada resultado que você experimenta, cada relacionamento que se repete, cada padrão financeiro que volta, cada promessa que você faz para si mesmo e quebra. Civilizações inteiras construíram templos baseados nessa forma. Os egípcios codificaram nas pirâmides. Os gregos chamavam de proporção divina. Os alquimistas medievais desenhavam em seus manuscritos secretos. E a física quântica moderna está começando a explicar por quê. Nos próximos 30 minutos, você vai entender exatamente como esse triângulo funciona. E, mais importante, como reconfigurar os 3 pontos para quebrar qualquer ciclo repetitivo na sua vida. Não daqui a meses, essa semana. Mas preciso te alertar sobre algo. Uma vez que você enxerga essa geometria operando na sua realidade, você não consegue mais fingir que é vítima de circunstância. Você vê sua própria mão desenhando os padrões. E isso muda tudo. E vou te revelar exatamente por que esse conhecimento foi fragmentado, dividido entre disciplinas que nunca conversam, para que você nunca conectasse os pontos. Pensa em onde você está agora na sua vida. Talvez você esteja repetindo o mesmo tipo de relacionamento, parceiros diferentes, dinâmica idêntica. Talvez sua conta bancária siga o mesmo padrão há anos. Sobe um pouco, desce para o mesmo lugar, nunca rompe o teto invisível. Talvez você comece projetos cheio de energia e abandone sempre no mesmo ponto. Talvez acorde com as mesmas preocupações que tinha há 5 anos atrás. E se eu te dissesse que cada um desses loops está conectado a um desequilíbrio geométrico, não de forma abstrata ou filosófica, de forma estrutural, mensurável, corrigível? Você não está preso porque falta força de vontade. Você não está repetindo padrões porque é autossabotador. Você está operando com um triângulo deformado, 2 pontos fortes, um colapsado, e essa assimetria está gerando os mesmos resultados em loop infinito. E existe uma razão pela qual ninguém conectou isso para você antes. Porque no momento que você entende a geometria da manifestação, você para de precisar de gurus, coaches e sistemas externos. Você se torna seu próprio arquiteto. Aqui está o que fragmentaram para você nunca ver inteiro. Toda manifestação na realidade física requer 3 pontos alinhados simultaneamente. Não 2, não 1, 3. Pensamento, emoção, ação. O Dr. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador de transformação, documentou isso em milhares de brain scans. Quando apenas o pensamento está ativo, sem emoção correspondente, sem ação alinhada, o cérebro registra como fantasia. Não gera mudança neural, não reorganiza padrões. É ruído mental. Quando o pensamento mais emoção ativam juntos, você entra num estado alterado. O cérebro começa a liberar neuroquímicos. Novas conexões sinápticas começam a se formar. Mas sem o terceiro ponto, ação, o padrão não ancora na realidade física. Fica no campo do potencial. Você já experimentou isso. Aquele momento de clareza total sobre o que quer. Aquela emoção forte de dessa vez vai ser diferente. E então, nada. A vida volta ao padrão anterior, porque 2 pontos não fecham uma forma. 2 pontos são uma linha, e linhas não contêm espaço, não manifestam realidade. Em 1637, René Descartes publicou uma ideia que mudaria o Ocidente para sempre. Mente e corpo são substâncias separadas. Cogito ergo sum, penso, logo existo. A mente pensa, o corpo faz. São domínios diferentes e, a partir daí, fragmentaram o conhecimento. Filosofia cuida do pensamento. Psicologia cuida da emoção. Educação física cuida do corpo. 3 departamentos. 3 especialistas. 3 sistemas que nunca conversam. Por quê?
Porque uma pessoa que entende que pensamento, emoção e ação são três pontos de uma única forma geométrica. Uma pessoa assim é impossível de controlar. Ela não precisa de terapeuta para o emocional, coach para o mental e personal para o físico. Ela opera o sistema inteiro. Enquanto isso, a elite estuda tradições integrativas há séculos. Hermetismo, alquimia, yoga integral. Sistemas que nunca separaram os três pontos. Eles mantêm o triângulo intacto enquanto te vendem as partes separadas. Os antigos mapearam isso milênios antes de Descartes fragmentar. Na tradição hermética, chamavam de tria prima, enxofre, mercúrio e sal. Não eram substâncias químicas, eram os três princípios da manifestação: o impulso ativo, o conector fluido, o cristalizador material, pensamento, emoção, ação, com outros nomes. Na tradição hindu, o triângulo aparece como os três gunas, sattva, rajas e tamas. As três qualidades que compõem toda a realidade manifesta. Qualquer desequilíbrio entre eles gera distorção na experiência. Na Cabala, o triângulo superior da árvore da vida, Keter, Chokmah, Binah, representa as três forças primordiais que descem para criar realidade. Civilizações separadas por oceanos e milênios, todas documentando a mesma geometria. Coincidência? Ou será que estavam descrevendo uma lei fundamental que o materialismo moderno escolheu ignorar? Daqui a pouco vou te dar o protocolo exato para diagnosticar qual ponto do seu triângulo está colapsado e como restaurar o equilíbrio. Deixa eu explicar como isso realmente opera no seu sistema nervoso. Primeiro, todo pensamento repetido cria um padrão neural. Neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Isso é neuroplasticidade básica. Pense a mesma coisa 100 vezes e você literalmente esculpe um caminho físico no seu cérebro. Segundo, toda emoção gera uma assinatura eletromagnética no seu corpo. O Heart Math Institute mediu isso extensivamente. Seu coração gera um campo 5.000 vezes mais forte que o campo do cérebro. E esse campo muda de padrão baseado no seu estado emocional. Medo gera um padrão caótico. Gratidão gera um padrão coerente. Essa não é metáfora, é leitura de equipamento. Terceiro, toda ação repetida cria memória muscular e feedback proprioceptivo. Seu corpo não distingue entre uma ação feita com intenção ou uma feita no automático. Ele só registra o padrão. Quando os três se alinham, pensamento direcionado, emoção correspondente, ação consistente. Você cria o que os físicos chamariam de ressonância construtiva. As três ondas se amplificam mutuamente. O sinal fica tão forte que a realidade externa não tem opção senão reorganizar ao redor dele. Mas quando um ponto está fraco ou contraditório, você cria interferência destrutiva. As ondas se cancelam. Você gasta energia enorme e fica no mesmo lugar. Loop infinito. Isso não é manifestação mística. É geometria aplicada à consciência. Nos próximos 90 segundos, você vai identificar exatamente qual ponto do seu triângulo está desalinhado. Não porque eu vou te dizer, porque seu próprio corpo vai revelar. Escolhe um padrão que se repete na sua vida. Algo que você já tentou mudar múltiplas vezes e voltou ao mesmo lugar. Pode ser financeiro, relacional, de saúde, de carreira. Algo específico. Pega esse padrão agora na mente. Senta reto, pés no chão, fecha os olhos ou suaviza o olhar. Primeira verificação. Pensamento. Pergunta para você mesmo. Eu tenho clareza absoluta sobre o que quero no lugar desse padrão? Não o que não quero. O que quero? Consigo ver o resultado desejado em detalhe? Sente a resposta no seu corpo. Se há confusão, névoa, ou você sabe mais o que não quer do que o que quer. Anota mentalmente, ponto do pensamento fraco.
Segunda verificação: emoção. Ainda com o padrão em mente, observa. Quando penso na mudança que quero, o que sinto no corpo? Expansão e excitação? Ou contração e medo? Ou pior, nada? Indiferença? Se há medo dominante ou se não consegue gerar emoção positiva genuína sobre o resultado, anota: ponto da emoção fraco. Terceira verificação: ação. Pergunta honestamente: nos últimos 7 dias, tomei alguma ação concreta, por menor que fosse, em direção a essa mudança? Não planejamento, não pesquisa, ação física no mundo real. Se a resposta é não, ou se as ações contradizem o objetivo, anota: ponto da ação fraco. Abre os olhos. O que você acabou de fazer foi um diagnóstico geométrico do seu padrão repetitivo. Se seu pensamento estava confuso, você tem um triângulo sem direção. Emoção e ação podem estar presentes, mas estão se movendo em círculos porque não há destino claro. Se sua emoção estava bloqueada ou negativa, você tem um triângulo sem combustível. Pensamento claro e ação consistente, mas sem a carga energética que magnetiza resultados. É como um carro com GPS funcionando e rodas girando, mas sem gasolina. Se sua ação estava ausente, você tem um triângulo sem âncora. Pensamento e emoção fortes, mas flutuando no campo do potencial, nunca cristalizando em matéria. A maioria das pessoas tem 1 ou 2 pontos fracos e passam a vida tentando resolver o ponto errado. Fazem mais planejamento quando o problema é emocional. Fazem mais terapia quando o problema é ação. Fazem mais exercício quando o problema é clareza mental. Agora você sabe exatamente onde atacar. E isso muda a eficiência de qualquer trabalho que você fizer de agora em diante. Agora que você diagnosticou seu desequilíbrio, vou te entregar 3 protocolos, um para cada ponto do triângulo. Você vai focar no seu ponto fraco primeiro, mas eventualmente vai integrar os 3. Esses não são exercícios que inventei. São destilações de práticas que aparecem em tradições herméticas, técnicas de neurofeedback moderno e protocolos de alta performance, simplificados para o seu dia a dia. E o terceiro protocolo, o da ação, é o que mais vai te desafiar, porque é onde a maioria trava. Cristalização do vértice mental. Quando usar? Quando você sabe o que não quer, mas não consegue definir o que quer. Quando seus objetivos são vagos, abstratos ou mudam constantemente. Pega papel e caneta, não digital, papel físico. A escrita à mão ativa regiões cerebrais diferentes, mais conectadas com intenção e memória de longo prazo. No topo escreve: eu estou experimentando. E completa com o resultado desejado em tempo presente. Não eu quero ou eu vou. Eu estou. Como se já fosse real. Embaixo, responde em detalhes sensoriais. O que eu vejo ao meu redor nessa realidade? O que eu ouço? O que estou fazendo fisicamente? Quem está comigo? Que horas são? Que dia é? Quanto mais específico, mais o cérebro consegue construir a representação neural. Vago não cristaliza. Detalhe cristaliza. Faz isso em 5 minutos, toda manhã, por 7 dias. Mesmo texto refinado ou texto novo, não importa. O que importa é o ato de forçar clareza diariamente. Seu córtex pré-frontal não distingue bem entre memória vívida do passado e projeção vívida do futuro. Quando você constrói detalhe suficiente, você literalmente instala a experiência como se já tivesse acontecido. Isso muda as decisões automáticas que você toma durante o dia. Ignição do vértice emocional. Quando usar, quando você sabe o que quer, talvez até age às vezes, mas não sente nada. Ou pior, sente medo, dúvida ou quem sou eu para conseguir isso? Senta confortável. Coloca uma mão no peito, sobre o coração. Isso não é simbólico. O toque ativa o nervo vago e muda o feedback neural. Respira lento,
Inspira 4 segundos pelo nariz, segura 4, solta pela boca 6 segundos. Faz 6 ciclos. Agora, enquanto mantém a mão no peito, lembra de um momento, qualquer momento, em que você sentiu o que quer sentir quando alcançar seu objetivo. Pode ser uma memória de infância, um momento com outra pessoa, um instante fugaz. O contexto não importa, a emoção importa. Revive esse momento até sentir a emoção fisicamente. Calor no peito, arrepio, lágrimas, sorriso involuntário, alguma resposta somática real. Quando a emoção estiver presente, transfere ela mentalmente para o seu objetivo. Mantenha a emoção, muda o contexto mental. Sente essa emoção como se já tivesse alcançado o que quer. Sustenta por 2 minutos, mínimo. É desconfortável no começo. Seu corpo não está acostumado a gerar emoção sem estímulo externo. Mas essa é exatamente a habilidade que você está treinando. Por que funciona? Emoção é a linguagem do sistema nervoso autônomo. Quando você gera a emoção do resultado antes do resultado, você reconfigura o sistema para operar como se o resultado já fosse certo. Isso muda postura, tom de voz, microdecisões. Tudo que as pessoas ao redor respondem inconscientemente. Ancoragem do vértice material. Quando usar. Quando você tem clareza, consegue gerar emoção, mas não age. Ou age de forma esporádica e inconsistente. Ou suas ações contradizem seu objetivo declarado. Isso é mais simples e mais difícil que os outros. Toda noite, antes de dormir, você vai definir uma microação para o dia seguinte. Não um projeto, não uma meta. Uma ação física específica que leva menos de 10 minutos e que move você na direção do objetivo. Exemplos: enviar uma mensagem específica, fazer uma ligação, preencher um formulário, escrever um parágrafo, movimentar uma quantia, por menor que seja. A ação precisa ser pequena o suficiente para não ter desculpa. E precisa ser definida na noite anterior, não na hora. Quando acordar, faz essa ação antes de qualquer consumo digital. Antes de checar mensagens, antes de rolar feed. A ação primeiro. Depois de completar, faz um gesto físico de fechamento. Pode ser bater palmas uma vez, fechar o punho, dizer uma palavra em voz alta. Qualquer coisa. Isso cria um marcador somático que seu sistema nervoso vai começar a associar com conclusão. Ação é o único ponto do triângulo que existe no mundo compartilhado. Pensamento e emoção são internos, só você sabe. Ação é verificável. E cada microação completada envia um sinal para o seu sistema. Somos pessoas que fazem isso. Identidade se forma por repetição de comportamento, não por decisão única. Eu sei o que pode estar passando na sua cabeça agora. Isso parece bom demais, parece simplificado demais. Se fosse só isso, todo mundo já teria resolvido seus padrões. Justo. Deixa eu ser direto. A geometria é simples. A execução consistente não é. A diferença entre quem transforma padrões e quem fica no loop não é conhecimento, é aplicação repetida até o novo triângulo estabilizar. E tem um momento específico onde quase todo mundo desiste. Por volta do dia 4 ou 5, algo vai acontecer. Você vai fazer os protocolos, vai escrever a cristalização, vai gerar a emoção, vai completar a microação e não vai sentir diferença nenhuma. Na verdade, você pode se sentir pior, mais consciente do padrão antigo, mais frustrado, e aquela voz, você conhece essa voz, vai dizer: tá vendo, não funciona. Foi placebo os primeiros dias. Volta para o que você conhece, para de perder tempo. Esse é o ponto exato onde 90% das pessoas abandonam. E é exatamente o ponto onde o novo triângulo está começando a tomar forma. Pensa assim, você passou anos, talvez décadas, construindo o triângulo deformado atual. Cada pensamento repetido, cada reação emocional automática, cada comportamento de autossabotagem criou sulcos profundos no seu sistema.
O novo triângulo não apaga os sulcos antigos. Ele constrói sulcos novos paralelos. E nos primeiros dias, os novos sulcos são rasos. Qualquer pressão, e você escorrega de volta para o sulco profundo antigo. É física, não falha pessoal. Mas, se você continua, se você faz os protocolos especialmente quando não sente resultado, os novos sulcos vão ficando mais fundos. Por volta do dia 10 a 14, você começa a perceber que escorrega menos. A resistência diminui. O novo padrão começa a se tornar o caminho de menor esforço. Transformação é geometricamente simples e emocionalmente difícil. É fazer a mesma coisa dia após dia, até que as micromudanças se acumulem em mudança estrutural. Não é sexy. Não é revelação instantânea. É tijolo sobre tijolo, até que de repente você percebe que construiu uma casa diferente. Se você quer resultado rápido, entretenimento emocional, aquela sensação de uau que dura 2 horas e desaparece, esse vídeo não é para você. Se você quer mudança real, o caminho é esse. Protocolo simples, execução consistente, persistência através da semana de resistência e confiança no processo até o novo triângulo estabilizar. Não existe atalho geométrico. Imagina daqui a 3 semanas. Você acorda e percebe que não teve aquele pensamento automático de preocupação que sempre tinha. Você olha para sua conta bancária e seu corpo não contrai do jeito que sempre contraiu. Você entra numa situação que antes disparava o padrão antigo e simplesmente responde diferente, sem esforço, sem lutar contra você mesmo. E você percebe, o loop quebrou. Não porque você ficou mais forte, porque você reconfigurou a geometria. Os 3 pontos estão alinhados agora. Pensamento claro, emoção correspondente, ação consistente. O triângulo fecha. A realidade responde. Esse é o momento onde você para de acreditar e começa a saber. Não porque alguém te convenceu, porque seu próprio corpo, sua própria vida está operando diferente. E quando você tem essa prova pessoal, nenhum cético do mundo pode tirar isso de você. Você está num ponto de bifurcação agora, numa direção, o triângulo antigo, deformado do jeito que sempre foi. Pensamento confuso, ou emoção bloqueada, ou ação ausente. 2 pontos no máximo, nunca 3. Linhas que não fecham forma, energia que não contém espaço, loop infinito dos mesmos resultados com embalagens ligeiramente diferentes. Na outra direção, um triângulo novo, vértices equilibrados, forma fechada, energia contida e direcionada, padrões que servem você em vez de te aprisionar. A geometria não se importa com qual você escolhe, ela só reflete o que você desenha. A distância entre essas 2 realidades é 15 minutos por dia. Não 15 minutos quando você lembrar. Não 15 minutos quando estiver inspirado. 15 minutos todo dia, por 21 dias, até o novo triângulo criar raízes mais profundas que o antigo. Você pode fechar esse vídeo agora e voltar para o scroll, voltar para os mesmos pensamentos, acordar amanhã no mesmo loop. E daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai estar reclamando dos mesmos padrões, só que com mais evidência acumulada de que é assim mesmo. Ou você pode começar hoje, fazer o diagnóstico que você já fez, escolher o protocolo do seu ponto fraco, executar amanhã de manhã antes de qualquer coisa e iniciar a construção de uma geometria diferente. A forma não te deve nada, a realidade não te deve nada. Ela só reflete a estrutura que você constrói. Então a pergunta é, que triângulo você vai desenhar a partir de agora? Agora, nos comentários, escreve qual dos 3 pontos você identificou como seu vértice fraco. Pensamento, emoção ou ação. Uma palavra. Faz isso por 2 motivos. Primeiro, quando você declara publicamente, seu cérebro processa diferente. Não é mais uma ideia abstrata, é um compromisso externalizado. Segundo,
você vai ver que não está sozinho. Vai ver centenas de outras pessoas no mesmo ponto. Isso normaliza a jornada e cria responsabilidade mútua. As pessoas que comentam são as que fazem. Daqui a um mês, são essas que vão voltar aqui dizendo que o loop finalmente quebrou. Não seja a pessoa que assiste, concorda, se emociona e volta para o padrão antigo em 48 horas. Seja a pessoa que escreve o vértice fraco agora e começa a corrigir amanhã. Se essa geometria fez sentido para você, deixa o like agora. O sistema de recomendação não favorece conteúdo que te dá autonomia. Favorece conteúdo que te mantém dependente e rolando. Cada like é um voto dizendo: mais disso, menos entretenimento vazio. Ajuda esse mapa a chegar em outras pessoas presas em loops que nem sabem que são loops. E se inscreve com notificação. Porque esse triângulo é só a primeira forma. Existem outras geometrias operando na sua realidade que vou revelar nos próximos vídeos. O quadrado da estabilização, o pentágono da expansão. Cada forma com protocolos específicos. Se você quer o mapa completo, as formas avançadas, os protocolos intensivos, o acompanhamento diário para atravessar a semana de resistência, você não está preso porque o universo conspirou contra você. Você não está repetindo padrões porque tem karma negativo ou bloqueio energético misterioso. Você está operando com uma geometria desequilibrada. 2 pontos não fecham forma. 2 pontos são uma linha. E linhas não manifestam, elas só apontam. Agora você sabe qual ponto está fraco. Agora você tem o protocolo para fortalecer. Agora a única variável é você fazer ou não fazer. A geometria da realidade está esperando seu próximo desenho. O triângulo está esperando você fechar a forma. Vai lá e fecha. Te vejo no próximo.